Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à prorrogação do prazo de entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país em relação ao ano calendário 2024, exercício 2025. Através da instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 2263, de 29 de abril, foi prorrogado o prazo de entrega dessas duas declarações para o dia 30 de maio de 2025, mesmo prazo da entrega final das declarações de ajuste anual do ano calendário 2024. Essas declarações, declaração de saída definitiva do país e declaração final de espólio, são declarações especiais. A declaração de saída definitiva do país é considerada a última declaração em que um contribuinte, um residente no Brasil, deixa de ser aqui residente e passa a residir no exterior. Então, no ano em que ele passa a residir no exterior, ele faz a comunicação da saída definitiva, no momento da saída, ou até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente. Então, ele tem esse prazo para fazer a comunicação da saída definitiva, que é um ato formal junto à Receita Federal. Depois de feito a comunicação da saída definitiva, no ano seguinte, ele tem então que entregar a sua declaração de saída definitiva do país, que vai ser a última declaração em relação ao período, até o período que ele residiu no Brasil. Depois, esse contribuinte, cidadão só voltará a entregar uma declaração de imposto de renda perante a Receita Federal do Brasil, se assim é obrigatório, quando ele voltar a ter a condição de residente no Brasil. Então, essa é o destaque com relação à declaração de saída definitiva do país, e que aqueles que fizeram registro e comunicação de saída definitiva no país em 2024, a declaração final é agora 2020, exercício 25. Tem também, como eu tinha dito, a declaração final de espólio. O que acontece? O espólio, a partir do falecimento da pessoa, ele também tem obrigações fiscais, legais, como os demais contribuintes, porque ele é um contribuinte perante a Receita Federal. Quanto à obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda do espólio, são observadas as mesmas regras das pessoas naturais, quanto a valor de renda mínima para fins de tributação, rendimentos isentos e com tributação exclusiva, e o montante de patrimônio. Então, aqueles mesmos parâmetros para obrigatoriedade de entrega da declaração das pessoas naturais valem também para o espólio. O espólio, a partir do momento do falecimento, do ano do falecimento da pessoa, passa as declarações, dali para frente, passam a ser denominadas declarações de espólio. E existem 3 tipos de declarações, segundo a legislação: a declaração inicial, a intermediária e a final. A declaração inicial é aquela que se refere ao ano em que ocorreu o falecimento. Então, e as intermediárias, as declarações dos anos seguintes, e a final, a declaração do ano em que ocorre o encerramento do inventário. Então, se o inventário for encerrado no próprio ano de falecimento, o espólio terá apenas a entrega da declaração final. Quanto aos rendimentos a serem declarados na declaração de espólio, nela deve ser incluído todos os rendimentos recebidos durante o ano calendário, inclusive os produzidos pelos bens particulares ou incomunicáveis, as parcelas dos rendimentos produzidos pelos bens possuídos em conjunto com terceiros, observado o seguinte: se o falecido era casado, deve ser incluídos também metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, que integram o regime de comunhão universal ou parcial, ou
a opção do contribuinte, né, do espólio ou do cônjuge sobrevivente, 100% dos rendimentos dos bens comuns com o cônjuge sobrevivente. Então, com relação aos rendimentos comuns, né, produzidos por bens comuns, existe duas opções: 50% na declaração do espólio e 50% na declaração do cônjuge sobrevivente, ou 100% na declaração do espólio. Não há possibilidade, nesse caso, de ser 100% na declaração do cônjuge sobrevivente. Todos os bens e direitos que integram o regime de comunhão de casamento ou união e os possuídos em condomínio, bem assim as obrigações de espólio, ainda que anteriormente constasse declaração do cônjuge ou do convivente sobrevivente, também devem ser declarados na declaração do espólio. O que significa dizer, se o falecido é o cônjuge que sempre constou como dependente do cônjuge sobrevivente, no ano do falecimento, a declaração inicial do espólio vai ter que ser levado para essa declaração todos os bens que são comuns e que antes estavam na declaração do cônjuge sobrevivente. Então, não tem como proceder da forma como muitos procedem, que é o cônjuge sobrevivente continuar declarando em seu nome, nas declarações inicial e intermediária, todos os bens comuns ao casal. Então, a partir do falecimento, existindo bens a serem inventariados, os bens do espólio devem ser declarados na sua declaração de imposto de renda, seja ela inicial, intermediária e a final. Com relação à declaração final de espólio, né, uma vez encerrado o inventário, feita a partilha dos bens entre os herdeiros e o meeiro, o inventariante deve então entregar em nome do falecido a declaração final de espólio. Nessa declaração deve ser informado o número do processo judicial, se o inventário foi judicial, o número do processo, a vara, a seção judicial, ou os dados da escritura de inventário. Na declaração, na declaração final de espólio, além da declaração dos rendimentos tributáveis do espólio, que seriam os rendimentos produzidos por bens, tipo aluguéis, arrendamentos e outros, também tem a ficha de bens e direitos, que essa ficha vai discriminar bem a bem qual o destino de cada um deles. Ou seja, quanto vai tocar de cada bem para cada herdeiro ou meeiro, bem como qual o valor constante para fins fiscais na declaração normal do espólio e qual o valor que vai ser declarado como transmitido aos herdeiros para fins de tributação. Então, se os bens algum bem for transferido ao herdeiro pelo custo fiscal, não haverá nenhuma incidência de imposto de renda sobre ganho de capital. Agora, se algum bem for transferido aos herdeiros por valor superior ao custo fiscal, que seria no caso o valor de mercado, a legislação atual ela prevê a apuração de ganho de capital por parte do espólio e a consequente a apuração e recolhimento do imposto de renda sobre esse ganho de capital, que nesse caso os herdeiros que recebem esses bens pelo valor de mercado vão lançar na sua declaração os bens já pelo valor atualizado, podendo assim fazer uso do custo para fins fiscais desse valor atualizado. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio da área estadual. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA Bernardon,
Vamos comentar algumas notícias e alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Vamos começar pela publicação no site da Secretaria da Fazenda, no dia 26 de abril, de notícia referente ao recadastramento dos contribuintes, que começa em 1º de maio, para as empresas do Simples Nacional junto à Receita Estadual. O Programa Anual de Recadastramento foi criado agora, no ano de 2025, pela Secretaria da Fazenda e engloba todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes, o CGCTE, até o final de 2024. O procedimento deve ser realizado até 30 de setembro de 2025. O não cumprimento da atividade implicará na suspensão da inscrição estadual. E conforme a notícia, as microempresas, empresas de pequeno porte, que são as optantes pelo Simples Nacional, devem fazer recadastramento exclusivamente por meio do aplicativo Minha Empresa, ferramenta gratuita com acesso pelo login gov.br, que também ajuda na gestão dos negócios. A tarefa, que deve ser realizada por sócios ou administradores, é rápida e simples. Basta acessar o app e clicar no banner Programa Anual de Recadastramento. O recadastramento verifica 3 informações: se a empresa se encontra em atividade, se os dados cadastrais estão corretos e se o e-mail e o número do telefone celular do representante do domicílio tributário eletrônico são os atuais. Caso haja informações desatualizadas, é preciso seguir as orientações indicadas na ferramenta. Para as empresas enquadradas na categoria geral, o prazo para a realização do procedimento estará aberto entre 1º de agosto e 30 de setembro de 2025. Os dados devem ser atualizados no portal de serviço da Receita Estadual, o portal ECAC. Os microempreendedores individuais, os MEIs, não estão sujeitos à obrigação. Também tivemos a publicação de um aviso importante para os contribuintes do ICMS e também do ITCD e outros tributos estaduais no dia 29 de abril, publicado no site da Secretaria da Fazenda, dando conta que o Refaz Reconstrução e a transação tributária, que é o Acordo Gaúcho, são programas distintos e independentes, sendo que o Acordo Gaúcho, apesar de autorizado pela Lei 16.241 de 2024, ainda não está vigente, pois carece de regulamentação. A adesão ao Refaz não impede que, no futuro, o contribuinte negocie seus débitos via transação, caso se enquadre nas regras específicas. O Refaz Reconstrução é geral, de simples adesão, com desconto de até 95%, tendo sido encerrado em 30 de abril de 2025. Já o Acordo Gaúcho, além de não ter disponibilidade de adesão neste momento, é mais restrito, com regras específicas e depende da publicação de decretos e editais, não sendo possível ter certeza de que o devedor atenderá aos critérios do programa. Os contribuintes que aderiram ao programa Refaz Reconstrução poderão cancelar o parcelamento a qualquer momento, se necessário. A adesão a outro programa especial ou a transação, ou chamado Acordo Gaúcho, dependerá do enquadramento dos critérios nas regras dos respectivos programas. Outras informações, inclusive um quadro comparativo entre o Refaz Reconstrução e o programa Acordo Gaúcho, você pode conferir em nosso boletim informativo número 555, divulgado ontem no site da CCA Bernardon. Passando agora para o ajuste CINIEF número 11 de 2025, informamos que houve mudança no modelo 65, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica,
sendo que a principal alteração está relacionada à identificação do destinatário nas operações com nota fiscal de consumidor eletrônica. A nova redação das cláusulas passou a restringir esta identificação exclusivamente ao CPF do adquirente, retirando a possibilidade de informar o CNPJ, e isto a partir de 3 de novembro de 2025. Essa alteração tem por objetivo adaptar o sistema da nota fiscal de consumidor eletrônica às alterações promovidas pela reforma tributária, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Na semana passada, tivemos algumas alterações no regulamento do ICMS do Estado, considerando os decretos 58 e 120 quanto à isenção de ICMS nas saídas internas a consumidor final de cachaça produzida por microprodutor rural. O 58 e 121, referente à revogação do crédito fiscal presumido de ICMS às empresas beneficiárias do programa Pro Inovação RS. O 58.122 trata da data limite de dispensa de emissão do documento fiscal nas saídas internas de mercadorias promovidas por produtor rural destinadas a contribuintes do CGCTE. O 58.123 trata do regime diferenciado de apuração para empresas que atuem no ramo de bares, restaurantes e similares. O 58.124 prorroga o prazo de opção para a tributação das transferências de mercadorias em 2025. E o 58.125 que trata do prazo para recolhimento do imposto de importação de insumos agropecuários beneficiados com redução da base de cálculo. Também tivemos a publicação de 4 instruções normativas, sendo a de número 32 vinculada à inaplicabilidade da nota fiscal fatura de serviço de comunicação. E a de número 33 altera a relação de distribuidores hospitalares a partir de 1º de maio de 2025 para fins de inaplicabilidade da substituição tributária. Então, eram estas as informações da área fiscal quanto ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.